Bom dia, tô fazendo stories aqui pra gente falar sobre a mudança no FGC que foi aprovada agora e dizer como que vai ficar e que impacto isso pode ter na prova, quando que isso pode começar a ser cobrado na prova, tá bom? Bom, o FGC alterou a mudança da cobertura, limitando a R$1 milhão agora por CPF. Ou seja, aquela farra do boi que era 250 mil por CPF, por instituição, vai acabar. Explico. Atualmente, como é que funciona? O cliente pode ter pode ter o dinheiro que ele tiver, por exemplo, R$2,5 milhões em 10 instituições diferentes, e, por exemplo, 250 mil em cada, e ele estava 100% coberto. Aí, por conta disso, bancos pequenos, bancos que podiam apresentar algum tipo de dificuldade de caixa para eventualmente honrar os investimentos, usavam isso como argumento de que, olha, investir aqui é tão seguro quanto investir no banco grande. Só que o FGC ele foi criado para ser um mecanismo de proteção e não necessariamente um instrumento de marketing para bancos que talvez não conseguissem captar recursos no mercado. Então estava meio bagunçado a coisa e o FGC organizou. E como é que vai ficar? O investidor continua tendo 250 mil por CPF ou CNPJ por instituição, porém agora é limitado a R$1 milhão. Ou seja, se ele tiver grana em mais bancos, ou seja, se ele tiver dinheiro em mais bancos, como o exemplo que eu dei de 10 bancos e ter R$2,5 milhões, ele só vai ter cobertura de 4, os 4 primeiros. E aí tem uma outra questão que entra, que é a questão do tempo de cobertura. O tempo de cobertura foi para 4 anos, não tinha isso. Como é que funciona isso? Se o cara investiu hoje, o banco quebrou e ele acionou o FGC hoje, como por exemplo, ele acionou o FGC e recebeu R$250 mil, tá? Se ele recebeu R$250 mil, por alguma razão, ele tem ainda 750 mil na cobertura. Então, nos próximos 3 anos, até completar 4 anos, o valor de cobertura dele será de 750 mil apenas, tá bom? Isso é importante. Ou seja, o cara ele tem 4 anos para poder usar R$1 milhão dele de cobertura. Ele tá passando um caminhão aqui. Tem 4 anos para usar R$1 milhão dele de cobertura. Tá? Então, criou-se essas regras. Quando que isso entra em prática? Provavelmente na próxima semana vai sair uma circular do Conselho Monetário Nacional falando sobre isso, tá? E aí a partir de então o Conselho Monetário Nacional vai dizer assim, olha, essa regra vai funcionar a partir de tal dia, portanto ainda não está valendo, vai valer a partir da circular do Conselho Monetário Nacional, tá? E ele vai definir a data. E para a prova, como é que isso vai funcionar em 2018, tá? O edital da Anbima diz o seguinte, que para a prova ela vai cobrar conteúdos que estão vigentes há pelo menos 6 meses. O que significa que se essa regra entrar em vigor em janeiro, provavelmente começa a ser cobrado na prova da Anbima, CPA 10, 20 ou CEA, só em junho ou julho, tá bom? Então fiquem tranquilos. Sempre falo, a prova é só um detalhe, então não é porque não vai mudar a prova que a gente não tem que aprender, né? Então, entendendo como que vai funcionar o FGC, provavelmente a partir de 2018 a gente consegue falar melhor com os nossos clientes, e se mudar a prova a gente está preparado, tá bom? Então essa era a atualização do FGC. Se você gostou de ter essa informação aí em primeira mão, deixa um joinha aqui, um comentário nesse stories, tá bom? E aí, complementando a questão do FGC, a Marcela fez uma pergunta incrível. Obrigado, Marcela, por sua pergunta. Ela pergunta se o FGCOP vai mudar também. O FGCOP é o Fundo Garantidor de Crédito para as cooperativas. Para a gente ter total certeza sobre uma eventual mudança sobre o FGCOP, a gente teria que ter algum tipo de manifestação desse fundo, mas o fundo não se manifestou ainda. Eu acho que não deve mudar por uma razão simples. O FGCOP, ele é um fundo que ele é totalmente independente do FGC. Ele não tem nenhuma relação com o FGC, apesar de ter características diferentes. E como o objetivo do FGC com essa mudança é trazer um pouco mais de disciplina para os distribuidores, não existe essa falta de disciplina nas cooperativas, ou seja, as cooperativas não usam o FGC
Ou seja, as cooperativas não usam o FGC como principal argumento de venda. Então, me parece que não tem tanta necessidade de mudar assim, tá? Se tiver alguma atualização, com certeza eu compartilho aqui com vocês. Tá bom?